Fala orangotangos, Henrique aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala. Você já imaginou nascer em uma família de assassinos lendários, ser treinado desde a infância para se tornar uma arma humana perfeita e, mesmo assim, descobrir que o maior desafio da sua vida não será enfrentar inimigos perigosos, mas encontrar alguém para amar? Essa é a premissa de Mariage Toxin, uma obra que consegue misturar ação, romance, comédia, suspense e drama de uma forma extremamente original. À primeira vista, a história pode parecer apenas mais uma comédia romântica com uma premissa diferente. Porém, conforme a trama avança, fica claro que estamos diante de uma narrativa muito mais complexa, repleta de personagens carismáticos, conflitos familiares, batalhas estratégicas e um desenvolvimento emocional surpreendente. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos pro vídeo. A história acompanha Hikaru Gero, o herdeiro do clã Gero, uma família que durante gerações aperfeiçoou técnicas de assassinato baseadas no uso de venenos. Desde criança, Hikaru foi criado para suceder sua família e carregar o legado do clã. Enquanto outras crianças aprendiam a brincar, estudar ou fazer amigos, ele aprendia a identificar toxinas, resistir a substâncias letais e eliminar alvos com extrema eficiência. Esse treinamento rígido fez dele um assassino extraordinário, mas também o privou de uma vida normal. Hikaru cresceu praticamente isolado do mundo, sem entender conceitos básicos de convivência social. Ele não sabe interpretar sentimentos, não entende sinais românticos e sequer consegue agir naturalmente em conversas simples. Seu universo sempre foi limitado às missões, à família e às obrigações impostas pelo clã. O conflito principal começa quando a continuidade da linhagem Gero passa a depender dele. Como principal herdeiro da família, Hikaru recebe a responsabilidade de encontrar uma esposa e gerar um sucessor. O problema é que ele não possui qualquer interesse ou experiência em relacionamentos. Inicialmente, essa missão parece impossível. Porém, quando percebe que sua irmã poderá ser obrigada a assumir esse papel caso ele fale, Hikaru decide agir. Sua irmã é uma das pessoas mais importantes de sua vida. Diferentemente dele, ela deseja ter liberdade para escolher seu próprio futuro. Ao perceber que ela poderá sacrificar seus sonhos para preservar as tradições familiares, Hikaru assume a responsabilidade de encontrar uma solução. E é justamente essa decisão que dá início à aventura principal da obra. Durante essa jornada, Hikaru conhece Meiki Nozaki, uma vigarista extremamente habilidosa especializada em golpes amorosos. Mei possui praticamente todas as características que Hikaru não tem. Ela é comunicativa, espontânea, sociável, observadora e possui uma enorme capacidade de compreender o comportamento humano. O encontro entre os dois gera uma das dinâmicas mais divertidas da obra. Mei percebe rapidamente que Hikaru é completamente incapaz de lidar com relacionamentos e acaba aceitando ajudá-lo em sua busca por uma esposa. A partir daí, ela se transforma em uma espécie de mentora amorosa, ensinando desde conceitos básicos de interação social até estratégias para encontros e relacionamentos. Grande parte do humor da série nasce justamente dessa relação. Enquanto Mei tenta ensinar comportamentos simples, Hikaru frequentemente encara tudo como se estivesse executando uma missão de assassinato. Situações comuns acabam se transformando em momentos absurdamente engraçados porque ele analisa encontros amorosos da mesma forma que analisaria uma operação secreta. Mas a história não se resume apenas ao romance. Conforme a narrativa avança, somos apresentados a um universo muito maior. Existem diversas famílias especiais espalhadas pelo mundo, cada uma possuindo técnicas únicas desenvolvidas ao longo de gerações. Algumas dominam habilidades físicas extraordinárias, outras utilizam conhecimentos específicos capazes de rivalizar com os venenos do clã Gero. Essas famílias possuem interesses próprios, rivalidades antigas e segredos que influenciam diretamente os acontecimentos da trama. Como resultado, Hikaru acaba constantemente envolvido em conflitos que vão muito além de sua busca por uma esposa. Novos inimigos surgem, alianças inesperadas são formadas e diversos personagens passam a desempenhar papéis importantes em sua jornada. Outro aspecto interessante é a forma como as batalhas são construídas. Diferentemente de muitos shounens tradicionais, em que o personagem mais forte simplesmente vence através da força bruta, em Mariage Toxin os confrontos costumam envolver planejamento, inteligência e criatividade. Como as habilidades dos personagens são extremamente variadas, cada combate exige adaptação e raciocínio estratégico.
O próprio Hikaru raramente depende apenas de força física. Seu principal diferencial está na forma como utiliza seus conhecimentos sobre venenos. Ele consegue criar estratégias complexas, explorar fraquezas dos adversários e transformar situações aparentemente desfavoráveis em vantagens. Isso faz com que cada luta seja imprevisível e mantenha o público constantemente interessado. Além da ação e da comédia, a obra também trabalha temas emocionais bastante relevantes. Durante toda a vida, Hikaru foi tratado como uma ferramenta destinada a preservar a tradição familiar. Poucas pessoas enxergavam seus desejos ou sentimentos. Por isso, sua jornada acaba se tornando uma busca por identidade. Aos poucos, ele começa a questionar aquilo que sempre considerou normal e passa a descobrir quem realmente deseja ser. Essa evolução é um dos pontos mais fortes da história. O público acompanha um personagem emocionalmente fechado aprendendo a criar laços verdadeiros, compreender emoções e desenvolver empatia. Cada amizade construída e cada novo relacionamento representam pequenos passos em direção a uma vida mais humana. A relação entre Hikaru e Mei também merece destaque especial. Embora a história apresente diversas candidatas em potencial para casamento, a química entre os dois protagonistas se torna um dos elementos centrais da narrativa. Conforme passam mais tempo juntos, ambos começam a mudar. Hikaru aprende a enxergar o mundo além de suas obrigações familiares, enquanto Mei passa a confrontar aspectos de sua própria personalidade que costumava esconder. Esse desenvolvimento acontece de maneira gradual e natural, o que faz com que muitos leitores e espectadores se envolvam emocionalmente com os personagens. Não se trata apenas de um romance simples, mas de duas pessoas completamente diferentes, ajudando uma outra a crescer. Outro fator que contribui para a popularidade da obra é seu equilíbrio entre os gêneros. Em um único arco, a história pode apresentar momentos extremamente engraçados, seguidos por cenas emocionantes e depois por confrontos intensos. Essa variedade impede que a narrativa se torne repetitiva e mantenha um ritmo muito agradável. Visualmente, a série também chama atenção pelo design criativo dos personagens e pela forma como as habilidades especiais são apresentadas. Cada família possui características próprias, o que ajuda a construir uma identidade única para cada integrante do elenco. Isso faz com que mesmo personagens secundários consigam deixar sua marca na história. Por trás de toda a ação, existe uma mensagem bastante interessante sobre liberdade e escolha. Diversos personagens carregam expectativas impostas por suas famílias, tradições ou pela sociedade. Muitos deles lutam para encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades e seus próprios desejos. Essa temática aparece constantemente ao longo da narrativa e adiciona profundidade aos acontecimentos. Talvez seja justamente por isso que Marriage Toxin tenha conquistado tantos fãs. Apesar de sua premissa inusitada, a obra fala sobre questões universais. Todos, em algum momento, já sentiram pressão para corresponder às expectativas dos outros. Todos já enfrentaram inseguranças ao tentar criar conexões com novas pessoas. E todos já precisaram descobrir quem realmente são. No caso de Hikaru, essa jornada acontece de forma muito mais extrema. Ele precisa aprender praticamente tudo do zero. Precisa descobrir como fazer amigos, como confiar nos outros, como expressar sentimentos e, principalmente, como viver para si mesmo em vez de apenas cumprir o destino que lhe foi imposto. E é exatamente essa combinação de ação criativa, humor inteligente, personagens memoráveis, romance bem desenvolvido e crescimento pessoal que transforma Marriage Toxin em uma obra tão especial. O que começa com a história de um assassino procurando uma esposa se transforma em uma narrativa sobre amadurecimento, identidade, liberdade e relacionamentos humanos. Por isso, se você procura uma obra diferente dos clichês tradicionais, capaz de equilibrar perfeitamente emoção, comédia, ação e romance, Marriage Toxin é uma recomendação obrigatória. E talvez a maior prova da qualidade dessa história seja justamente o fato de que, depois de alguns capítulos ou episódios, você percebe que já não está acompanhando a busca de Hikaru por uma esposa. Você está acompanhando a transformação de um homem que passou a vida inteira sendo uma arma e que finalmente está aprendendo a ser humano. E essa jornada é muito mais interessante do que parece à primeira vista. E é dessa maneira que eu finalizo o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. Obrigado por assistir.